Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos a mais um devocional. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pela sua continuidade, estando aqui sempre segunda a sexta, 7h30 da manhã, ou assistindo também durante o dia, mas retornando diariamente aqui para encher o espírito da palavra de Deus, para mergulhar nas Escrituras e deixar que as Escrituras mergulhem em seu coração. Isso é muito importante. Se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu e também ativa o sininho das notificações. Do lado do botão inscreva-se, tem um desenho de um sino, clica ali e ativa a opção todas, porque aí o YouTube avisa sempre que tiver uma transmissão, sempre que tiver um conteúdo aqui no canal. O YouTube já notifica no seu celular e você não perde nada. Deixa também um like, gente, o like é muito importante, porque ele ajuda o YouTube a entender que esse vídeo foi relevante para você. E quando você deixa o like, você está sinalizando para o YouTube que esse vídeo pode ser interessante para outras pessoas. Então o YouTube espalha mais e mais pessoas são alcançadas pela mensagem que tem sido ministrada aqui. Então se está sendo bênção para você, pode ser bênção para outras pessoas também. O seu like ajuda demais nisso. Vamos ler agora um texto que está escrito lá em Lucas capítulo 8, versículo 40. Lucas capítulo 8, versículo 40. É uma história muito linda que toca muito meu coração. Pra ser sincero, essa história incendeia o meu coração de fé e eu quero muito que você também seja incendiado, incendiada pelo fogo da fé em Deus no seu coração, pelo fogo do Espírito na sua vida. Lucas 8, versículo 40. A turma que está no chat aí, vem junto com a gente, comentando, participando. É muito bom a participação do chat também. Lucas 8,40 diz assim: Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. E estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Olha que interessante. Muitas vezes, os detalhes do texto escondem lições preciosas para a nossa vida. Perceba que Lucas, no versículo 41, ele fala assim: um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, prostrou-se aos pés de Jesus. Eu sei que nós, brasileiros, no século XXI, assistindo uma transmissão online, para a gente não faz tanta diferença, não salta aos nossos olhos o fato de Jairo ser dirigente da sinagoga. Mas eu quero te transportar para o contexto da época para você entender o que é isso aqui. A sinagoga, gente, era um ponto de encontro com muita importância social, cultural e espiritual. Porque era na sinagoga onde as pessoas liam e meditavam na lei. Era na sinagoga onde as pessoas ouviam os mestres, os rabinos, os sábios. Então era um ponto de encontro dos mais importantes na região em que ela estava. Haviam várias sinagogas espalhadas por todo Israel. Então, por óbvio, Jairo, em ser o dirigente da sinagoga, ele era uma pessoa de muita proeminência. Era um cara muito conhecido, era um cara muito respeitado, era um cara de muita autoridade, muita ascendência na região onde ele morava. Então, o que Lucas está querendo dizer é o seguinte: então Jairo, esse cara que era dirigente da sinagoga, que era muito importante, que era uma autoridade, que era respeitado, que era conhecido, esse cara chega até os pés de Jesus e se prostra aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua filha de 12 anos estava à beira da morte. Olha que interessante. Por mais importante que alguém seja, por mais poderoso, poderosa que alguém seja, todos nós passamos por circunstâncias ruins. Mas uma circunstância ruim, ela pode se transformar num canal de bênção para nós. Quando ela nos leva até Jesus, por exemplo, quando um problema nos leva até Jesus, isso se torna uma bênção para nós. Eu sempre costumo dizer que Deus ele usa os problemas da vida muitas vezes como iscas para nos atrair até Ele. Com isso, gente, eu não estou dizendo que Deus causa tragédias para te aproximar dele. Não é isso, tá? Estou dizendo que Deus fez a filha de Jairo ficar doente para poder salvar a família de Jairo. Não. Mas Deus aproveita as circunstâncias da vida para fazer com que essas circunstâncias se tornem um ponto de encontro, uma situação onde ele venha ter um relacionamento contigo,
onde ele venha mostrar o amor, o poder dele sobre sua vida, entende? Então, as circunstâncias ruins, as aflições que nós passamos, quando elas nos levam até Jesus, elas se tornam fonte de bênção. E note que até Jairo, sendo essa figura respeitada, ele poderia chegar para Jesus no meio da multidão e conversar assim, tete a tete com Jesus, né? Frente, de pé. Mas o fato dele se prostrar traz um reconhecimento sobre a autoridade de Jesus. Quando nós chegamos até Jesus, nós precisamos chegar com humildade no coração, com entrega completa, sabe? Muitas vezes nós precisamos refletir nisso, gente. Muitas vezes não é só ir até Jesus, não é só se encontrar Jesus. Mas a forma como nós nos entregamos a Jesus é muito importante. Então, o fato de Jairo se prostrar, isso ministra muito ao meu coração. Ele se humilha e ele reconhece que Jesus tem capacidade para mudar a história dele. Ele chega com fé até Jesus. Então, Jesus, ele recebe esse chamado de Jairo. E aí, no versículo 43, gente, eu vou dar um pulo, porque do 43 até o 48, vai entrar aqui uma outra história. Que Jesus ele vai até a casa de Jairo. E no meio do caminho acontece a história da mulher do fluxo de sangue. Literalmente no meio do caminho. O cara está andando e a mulher vai lá, e você já conhece a história, né? A mulher vai lá e toca nas vestes de Jesus. Então Lucas para citar esse milagre. Como eu não quero contar duas histórias hoje, só uma, então nós vamos pular agora do 42 para o 49, certo? Sendo só a título de informação que do 43 ao 48 é a história da mulher do fluxo de sangue. Mas outro dia a gente fala sobre ela. E aí no versículo 49, Jesus já curou a mulher do fluxo de sangue, né? Ele já parou, já falou com ela. E aí no versículo 49, Jesus segue andando para a casa de Jairo. E olha o que diz. Enquanto Jesus estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Jairo, a sua filha morreu. Não me incomode mais o mestre. Versículo 50. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo. Tão somente creia e ela será curada. Gente, olha que situação. Jairo está com a filha doente. Ele chama Jesus para ir na casa dele. Jesus está indo na casa dele. E aí, saindo da casa de Jairo, vindo de encontro, chega uma pessoa e fala assim: Jairo, infelizmente sua filha morreu. Pode dispensar Jesus, não adianta mais. Ela morreu e não tem mais nada o que fazer. E quando Jesus ouvir, Jesus fala: não tenha medo. Tão somente creia e ela será curada. Muitas vezes, gente, na nossa vida, nós teremos duas vozes. A voz que diz desista e a voz que diz não tenha medo. Quem já assistiu um desenho onde o autor coloca a figura de um anjo de um lado, um anjinho e um diabinho, sinalizando uma guerra de ideias na mente da pessoa. E aí o anjo está falando para a pessoa fazer a coisa certa, o diabinho está falando para a pessoa fazer uma coisa errada. E muitas vezes na nossa vida nós temos esse duelo, esse dilema nas nossas mentes em que duas vozes parecem estar duelando. Quem sabe você esteja passando por isso exatamente hoje. O Thiago abriu essa transmissão, abri esse vídeo, você nem sabe o que eu estou passando, mas está falando comigo essa palavra. E você tem duas vozes. A voz de alguém que está falando: ó, não adianta mais, desista, dispense Jesus. Não adianta mais orar, não adianta jejuar, não adianta buscar Deus. A sua vida já era, passou, o tempo passou, você perdeu as oportunidades, não adianta mais. E no outro lado tem a voz de Jesus dizendo assim: ó, não tenha medo, somente creia. Eu te pergunto, quando você tem a voz das circunstâncias e a voz de Deus, em qual voz você precisa acreditar? A voz de Deus. É muito comum que a voz das circunstâncias, ou até mesmo das pessoas que estão ao nosso redor, elas entrem com profundidade no nosso coração. Mas diante dessa situação, você precisa ouvir a voz de Deus. E muitas vezes, a voz de Deus é completamente contrária às circunstâncias que estão ao nosso redor, né? Assim, eu não sei se Deus vai falar diretamente com alguém que está aqui, mas tem pessoas que têm o sonho de estudar, fazer um curso,
e talvez já está numa idade avançada e pense assim, poxa, eu queria muito fazer tal curso, tal área, trabalhar com tal coisa. Eu já estou velho demais, estou velha demais. E para mim não dá mais, isso é coisa de menino novo, de garoto, que tem tudo na vida, eu não consigo mais. A minha rotina não permite mais, não tenho mais energia. Você está ouvindo a voz das circunstâncias. E Deus está dizendo, não creia. Não, não creia não, não tema. Crer você tem que crer, né, gente? Ato falho aqui. Não tema, crê somente. Então, muitas vezes, te vive esse duelo. Eu te peço, ouça a voz de Deus, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. A pessoa que chegou para Jairo para dizer assim, Jairo, sua filha morreu, a pessoa não estava mentindo. Ela não estava querendo desmotivar Jairo. Pelo contrário, talvez até a pessoa estava querendo ajudar Jairo. Falou, Jairo, infelizmente, sua filha veio a falecer, então deixa Jesus seguir o caminho dele aí. Entendeu? Jesus tem mais o que fazer, sua filha infelizmente não tem mais jeito. Mas aí a voz de Jesus vem forte em Jairo. Assim, Jairo, não temas, não temas, creia somente. Então você tem um fato e você tem a voz de Jesus. O fato não muda a voz de Jesus, mas a voz de Jesus tem poder para mudar os fatos da nossa vida. Uau, meu Deus! Essa palavra é muito linda, gente. Mas vamos seguir, vamos seguir. Vamos seguir. Versículo 51. E quando Jesus chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai da criança e a mãe da criança. Só um detalhe, né? Que Jesus fala assim para Jairo, não temas, crê somente. Jesus não dá muita explicação, não dá, não, Jairo, olha, eu tenho a impressão que talvez, quem saiba, sua filha não tem... Jesus não dá muita explicação para Jairo, ele só dá uma palavra, uma direção. E é muito comum isso, gente, muito comum. A gente recebe uma palavra de Deus sem maiores explicações. Quem se lembra aqui daquele desenho Caverna do Dragão, em que tinha a figura do mestre dos magos? E aí, do nada, quando estava todo mundo perdido, né, aparecia o mestre dos magos, e falava uma frase, dava uma ideia assim, e aí quando o pessoal ia perguntar, mas mestre, o que é que nós vamos fazer? O mestre sumia. Às vezes Jesus, ele parece o mestre dos magos, que ele nos dá uma direção, e aí você procura maiores explicações, Jesus não dá, entende? Por que é que eu estou te falando isso? Para você não se frustrar, para você entender que Deus não te deve explicações. Então muitas vezes Deus te dá o necessário para você manter a sua fé. E quem precisa de muita explicação, até falamos isso aqui semana passada, quem precisa de muita explicação é porque normalmente não tem fé, não acredita em Deus. Quando chega alguém que te faz uma proposta muito absurda, você pede muita explicação, porque você está cabreiro, você não acredita muito naquilo, você está reticente. Mas quando você acredita em alguém, você não precisa de muitas explicações. Então Jesus muitas vezes vai nos dar uma palavra e não nos explica muito. Confie na palavra que Deus te deu, mesmo que Ele não te dê muitas explicações. E aí o texto segue dizendo que Jesus não deixa ninguém entrar com ele, a não ser Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da criança que estava ali. Versículo 52. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, ela apenas dorme. E todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Perceba, gente, que Jesus, ele retira daquele ambiente a incredulidade. Jesus manda todo mundo sair. E entra só Pedro, Tiago, João, 3 dos seus discípulos, o pai e a mãe da criança. É muito importante nós entendermos que as pessoas que alimentam a nossa incredulidade, elas precisam sair da nossa vida. Agora, calma aí que eu vou te explicar isso aqui, tá? Elas precisam sair da nossa vida, porque muitas vezes, gente, se a gente não tirar essas pessoas do nosso coração, a gente não vai conseguir alimentar a nossa fé. Então, todo mundo que estava incrédulo, Jesus manda sair. Traz só 3 discípulos, o pai e a mãe da criança. Agora, Tiago, o que é tirar a pessoa da vida? É parar de andar com a pessoa, é não ver mais a pessoa? Não, calma aí, tá? Calma aí. Até porque, muitas vezes, a pessoa que alimenta a tua incredulidade, ela está na sua casa, ela mora com você. Ela está no seu trabalho, então não tem como você tirar da sua vida. Mas é possível você tirar o lugar de voz que aquela pessoa tem no seu coração, entende? Então você continua convivendo com a pessoa, mas você não dá voz
para aquela pessoa no seu coração. Você fecha o seu coração para as vozes de incredulidade. Isso é muito importante. Ora, uma coisa que até uma dica direta que eu dou assim, já como que eu faço para aumentar a minha fé? Tem várias formas de você aumentar a sua fé. Mas um conselho muito importante que eu te dou é ande com pessoas que têm mais fé do que você. Quando você começa a andar com pessoas que têm mais fé, você vai ver que a sua fé vai ser incendiada, sabe? Você tem, Tiago, eu preciso de fogo no meu coração. Ouça pregadores que pregam com fogo, com paixão, com alegria, com vigor. Tiago, eu preciso de fé, eu preciso acreditar. Você tem que fazer com que essas pessoas tenham voz no seu coração. Entende? Então Jesus, sabedor disso, ele tira da casa todo mundo que era incrédulo e deixa só as pessoas que criam na possibilidade do milagre. Jesus, os 3 discípulos, o pai e a mãe da criança. E aí perceba, versículo 54, Jesus toma a menina pela mão e diz, menina, levante-se. E o espírito voltou a ela, e ela se voltou imediatamente. E ela se levantou imediatamente. E então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. E os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não lhes contasse a ninguém o que tinha acontecido. E aqui encerra a história. Perceba que o tempo todo nessa história, seja durante o caminho, seja quando Jairo chega na sua casa, o tempo todo existe um duelo de vozes no coração de Jairo. Uma voz diz, sua filha já morreu, não adianta mais tentar, acabou sua história. A outra voz diz, não temas, creia, eu vou fazer um milagre, eu vou mudar a sua vida. E essas vozes, elas estão constantemente tentando conquistar o território do nosso coração, tentando conquistar o território da nossa cabeça. E nós precisamos ter sabedoria para cada vez mais abaixar o volume da incredulidade no nosso coração e aumentar o volume da fé. Hoje eu quero ministrar isso no seu coração. Meu irmão, minha irmã, aumente o volume da fé no seu coração. Aumente o volume da voz de Deus no seu coração. Como que eu faço isso, Tiago? Mergulhando nas Escrituras e deixando as Escrituras mergulharem em você. Sabe quando você ouve uma história e fica motivado, fica inspirado por aquela história? Isso é a Bíblia. Então, quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos essa história que é real, que aconteceu, nós somos inspirados. Porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E eu desejo que você seja renovado em sua fé pela palavra de Deus que foi ministrada. Vamos orar, gente? Feche seus olhos se você puder. Se você não puder fechar os olhos, ainda assim, una a sua fé com a minha, o seu pensamento com o meu, e vamos orar juntos. Senhor Deus, nós acabamos de ler uma história onde tu fizeste um grande milagre. Um milagre onde as pessoas já não acreditavam mais que era possível ocorrer. Mas o Senhor está além das circunstâncias. O Senhor está acima das impossibilidades. Senhor, eu te faço um pedido especial para que na minha vida e na vida de todos os que me ouvem neste momento possa haver um renovo de fé, um aumento de fé, que nós possamos silenciar as vozes de incredulidade no nosso coração e aumentar o volume da sua voz, que nos diz, não temas, crê somente. Muito obrigado, Deus, pelo seu amor, pelo seu poder. Muito obrigado pelo seu agir, mesmo quando tudo parece estar acabado. Nós te damos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Muito obrigado por ter ficado até o final. Não se esqueça, deixa um like nesse vídeo. E eu quero muito ler um comentário seu sobre como Deus ministrou o seu coração através dessa palavra. Receba o fogo do Espírito Santo na sua vida e um renovo de fé para a glória de Deus. Shalom no coração. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.